Boa noite, amigos. Vamos continuando os nossos estudos do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Estudos que estamos realizando todas as quintas-feiras pelo Facebook da Casa Espírita Allan Kardec, cidade de Bebedouro, São Paulo. E agradecemos a cada um de vocês que tem prestigiado, nos acompanhado. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja em mais esta noite de estudos, que nós consigamos receber o amparo da espiritualidade amiga para que nós assimilemos bem o conteúdo que vamos estudar esta noite. O livro O Evangelho segundo o Espiritismo, para quem não tem muita familiaridade com ele é um dos livros das chamadas obras básicas da doutrina espírita. E este livro vem a ser um desmembramento da terceira parte do livro dos Espíritos, cujo título desta parte é As Leis Morais. Então, essa terceira parte do livro dos Espíritos, ela é desenvolvida por Allan Kardec, ampliada nesse livro que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, como digo sempre, se alguém tiver alguma pergunta que queira fazer, conforme nós vamos fazendo os comentários, surgiu alguma dúvida, é sempre bem-vinda. Ou se alguém também tiver algum comentário a respeito do assunto que possa nos ajudar, possa questionar ou até discordar, assim agradecemos também que possam registrá-los. E nós então, na semana passada, faltou apenas um trechinho para concluirmos o capítulo 6 do livro, que é o Cristo Consolador. Nós vamos então só concluir esse finalzinho do capítulo, para hoje entrarmos então no capítulo 7. Tudo bem, pessoal? Então, no capítulo 6, o Cristo Consolador, nós falamos semana passada sobre a questão do Consolador prometido por Jesus, que é o Espírito de Verdade, que nós entendemos se tratar da própria doutrina espírita, que o Cristo envia à Terra para nos fazer relembrar tudo o que Ele nos ensinou e para acrescentar outros ensinamentos que Ele não teve condições de dizer à sua época, devido ao pouco avanço da humanidade de então. Bom, no capítulo 6, então, concluindo, eu vou ler um trechinho do item número 6, que faz parte das instruções dos Espíritos. Não é bem o início do tópico 6. Eu vou ler, na verdade, o terceiro parágrafo. Então diz assim: em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Olha que interessante, essa mensagem, então, é ditada pelo Espírito de Verdade, que nós entendemos se tratar do próprio Cristo, de Jesus. Então, ele está nos dizendo que são seus bem-amados, quem? Aqueles que carregam o seu fardo. O que seria isso? A todos nós que aceitamos as nossas chamadas cruzes, né? As nossas dificuldades, os desafios que nós encontramos na vida, aquelas situações difíceis que nós, por mais que tentemos resolver, a gente vê que não tem jeito de modificar. São aquelas nossas situações que nós já entendemos, decorrentes de existências passadas. Então todas essas tribulações, todos esses problemas que nós enfrentamos, são o nosso fardo, a nossa cruz. E se a gente carrega isso sem revolta, sem reclamações, com fé, levando isso com bom ânimo,
E aí Jesus disse, se nós fazemos isso, de carregar esse fardo, e além disso, encontramos condições de auxiliar o irmão que mais necessita, nós seremos os bem-amados do Cristo. Olha que importante isso, meus amigos. Se a gente conseguir levar o nosso fardo e ainda encontrar um tempo para auxiliar o semelhante. Então isso vem a ser um grande golpe no nosso egoísmo. Nos ajuda muito a deixarmos, pelo menos por alguns instantes, de pensarmos somente em nós. E é muito importante para a nossa evolução espiritual. E quando a gente faz isso, de ver o outro, de atender às necessidades do outro, a gente percebe que os nossos problemas se tornam bem menores, bem mais fáceis, porque a gente deixa um pouco de lado as nossas preocupações. Bom, no outro tópico, para concluir o capítulo, uma outra mensagem também muito bela, eu estou lendo apenas alguns trechinhos, pelo nosso curto espaço de tempo. No item número 7, uma outra mensagem também ditada pelo Espírito de Verdade. Ele diz assim: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis, e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Então Jesus aqui está dizendo que Ele é o grande médico das almas. Quando nós vemos o Evangelho, várias vezes Jesus diz assim, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. E quando a gente vai estudando a doutrina espírita, nós começamos a entender que todos nós somos enfermos da alma. Porque enquanto nós não conseguimos vivenciar plenamente os ensinos do Cristo em nossa vida, nós ainda temos alguma enfermidade espiritual. Nós ainda somos esses doentes. Mas que bom que nós temos o médico Jesus, que é o médico das almas, para nos assistir, para nos consolar e para ajudar na nossa cura, que é como ele diz aqui. Então, Jesus diz, venho salvá-los. Então, quando a gente vê os exemplos no Evangelho, aquelas personalidades importantes que Jesus transformou a vida, vamos citar 2 exemplos muito relevantes do Evangelho, que foram Maria de Magdala e Paulo de Tarso, que eram 2 pessoas que estavam seguindo por rumos fora daquele ideal da mensagem do Cristo. Mas quando se depararam com o Mestre, quando tiveram a oportunidade de conhecer Jesus, transformaram-se nos maiores divulgadores da mensagem cristã, nos maiores exemplos de transformação no cristianismo. Então, quando a gente vê Jesus dizendo isso, nós nos lembramos de uma colocação do profeta Ezequiel, que ele fala, atribuindo a Jesus a fala, que ele diz assim, Pai, das ovelhas que me destes, nenhuma se perderá. Que bonito isso! Toda a humanidade da terra, por mais distante que esteja da lei divina, por mais que esteja enraizada no mal, todos, sem exceção, serão um dia convertidos ao amor do Cristo. Isso é muito belo. Então, assim, meus amigos, nós encerramos o estudo desse capítulo 6. E agora, então, passaremos ao estudo do capítulo 7, cujo título é Bem-aventurados os pobres de espírito. Então nós vamos aqui, se alguém tiver então alguma dúvida, algum questionamento, alguma colocação que queira fazer, por favor, pode registrar, pessoal. Então, nesse capítulo 7,
nós vamos estudar basicamente, o capítulo se resume na humildade e no orgulho. Essa é a tônica desse capítulo. Então, logo no item 1, Allan Kardec apresenta então uma citação do Evangelho que está no Evangelho segundo Mateus. E ele diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Então aqui, vamos fazer uma observação primeiro, porque a expressão pobres de espírito, às vezes é conhecida em nosso meio com uma outra conotação, porque as pessoas às vezes dizem de uma outra pessoa: você é um pobre de espírito, se referindo a uma forma até pejorativa, agressiva, dizendo que é uma pessoa desqualificada. Mas a colocação aqui de Jesus, ele se refere como pobre de espírito àquele que é humilde verdadeiramente. Porque a humildade, nós vamos percebendo que ela é a virtude essencial. Para que a gente conquiste outras virtudes, nós precisaremos ser humildes. A virtude essencial, como diz Jesus, para podermos fazer parte do reino dos céus. Ele diz aqui: dele será o reino dos céus. Como ele diz também sobre reino dos céus, vamos fazer uma rápida orientação para quem tem alguma dúvida sobre essa expressão também, reino dos céus. Porque a gente vai entendendo que reino dos céus não é um lugar geográfico, não é um lugar que nós vamos encontrar em determinada parte do espaço. Jesus até dizia: se te disserem que o reino dos céus está aqui ou acolá, não acrediteis, porque o reino dos céus está dentro de vós. Então nós vamos entendendo que o reino dos céus é uma conquista íntima, é uma conquista interior que nós vamos fazendo conforme nós vamos adquirindo virtudes, desenvolvendo amor, conforme nós vamos nos aproximando daqueles que verdadeiramente estão na condição dos chamados filhos de Deus, quando nós vamos conseguindo cumprir a lei divina, que é aquela feita para a nossa felicidade. Então, por isso que ele diz que o reino dos céus é para os humildes. E a gente precisa entender que a humildade, muitas vezes, ela é mal interpretada. Às vezes a gente imagina que humildade se expressa através da condição exterior, de uma roupa simples, de uma cabeça baixa, daquela pessoa que tem vergonha até de conversar. A gente pode dizer que ela é uma pessoa humilde. E não é por aí. A humildade, na verdade, é aquela pessoa que reconhece o seu potencial, até onde vai a sua capacidade. Ela não quer ser melhor do que na verdade é. E também não se menospreza, ela sabe o seu limite, até onde já conquistou de virtude, de conhecimento. Então aqui também a gente vê que Allan Kardec comenta sobre aquelas pessoas que são muito intelectuais, que se sentem muito importantes. Às vezes essas pessoas acabam desprezando as coisas divinas, acham que tudo aquilo que se refere à mensagem de Deus, acham que é algo simplório, ingênuo, e eles se sentem então superiores a tudo isso. Muitos até não acreditam, dizem que não acreditam em Deus. São aquelas pessoas que se valorizam demais porque estão completamente dominadas pelo orgulho. E quando nós dizemos em orgulho, creio que não podemos apontar o dedo para o semelhante, porque todos nós, em geral, todos temos algo de orgulho em nós. O que acontece é que nós temos em graduações diferentes. Uns podem ter muito ainda de orgulho, outros um pouco menos, mas todos nós ainda precisamos lutar contra esse grande problema,
Os espíritos dizem que os dois maiores males da humanidade são o egoísmo e o orgulho. Dois problemas graves para a gente trabalhar aí no nosso progresso espiritual. Bom, depois então nós vamos ver agora o item número 3, que Allan Kardec intitula assim: aquele que se eleva será rebaixado. E diz então, Allan Kardec apresenta um trecho do Evangelho também segundo Mateus. Ele diz assim: por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Olha que interessante, porque nessa hora que os discípulos fizeram essa pergunta, na verdade eles estavam até se desentendendo. Vejam bem, os próprios discípulos do Cristo, nesse momento, estavam tendo uma demonstração de uma certa vaidade, de um certo orgulho, porque eles estavam disputando para ver quem era o maior entre eles. Então eles queriam saber quem era o maior no reino dos céus. E Jesus o que faz? Puxa uma criança para perto dele e diz que deve se assemelhar àquela criança, senão não entrará no reino dos céus. Por quê? A gente sabe que uma criança, ali está um espírito milenar, carregado de imperfeições do passado. Mas Jesus não estava se referindo ao espírito que animava o corpo daquela criança. Mas Jesus se refere sim àquela condição infantil. A criança, na verdade, ela mostra a pureza, a simplicidade, uma ingenuidade. Então é isso que Jesus está dizendo, que nós devemos adquirir essas virtudes, essa simplicidade, como tem uma criança. Por isso Jesus comparou com a criança. E aí então, quando estava acontecendo essa conversa de Jesus com os discípulos, diz aqui que a mãe dos filhos de Zebedeu, eram dois filhos, que também eram dois dos discípulos do Cristo. A mãe, então, dos filhos de Zebedeu, ela aproxima-se de Jesus e pede a ele que os seus dois filhos, quando Jesus estivesse no seu reino, pudessem se assentar, um à sua direita e um à sua esquerda. Quando ela pede isto, os outros discípulos ficaram enciumados, porque ficaram questionando por que aqueles dois e não eles. Vejam que situação que criou naquele momento. Então Jesus, ele responde assim para aquela mulher que faz esse pedido: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida para a redenção de muitos. Olha que resposta que Jesus dá, dizendo que aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos. O que representa isso? A pura humildade. Porque se nós lembrarmos tudo que Jesus ensinava, ele exemplificava aí o seu grande diferencial de outros mestres de outras épocas. Porque se nós recordarmos, dentre vários outros exemplos de humildade, naquele momento em que Jesus tem a última ceia com os discípulos, preparando aqueles discípulos para o momento da separação, porque Jesus sabia que estava encerrando a sua missão na terra.
Então ele estava preparando os discípulos, dando as últimas orientações. E o que Jesus faz? Ele lava os pés dos seus apóstolos. Quer gesto maior de simplicidade, de humildade? Se a gente parar para pensar, o governador espiritual da terra, lavando os pés daqueles homens rudes. Então ele quis ensinar nessa hora a importância da humildade. Então é algo muito marcante para nós isso. E eu penso que quando a gente ouve esses ensinamentos, nós precisamos trazer para a nossa realidade, fazermos as nossas reflexões. Será que nós estamos procurando servir ou sermos servidos? Será que nós nos sentimos importantes demais para fazer algo para outro que a gente pode dizer que estamos nos humilhando? Então é algo para a gente pensar aí, né? O Nando dos Santos, então, comentou aqui: o humilde sabe onde liga e desliga a luz. Gostei, Nando. O Nando está se referindo aqui, provavelmente, penso eu, a um estudo que nós realizamos também do livro Os Mensageiros, de André Luiz. E nós estudamos nessa semana um capítulo onde André Luiz tem um momento feliz onde ele percebe a sua luz espiritual, começa a jorrar luz do seu corpo espiritual. E ele então, junto com o orientador espiritual, quando se aproximam de outros que na verdade não tinham ainda essa luz em si mesmos, eles se apagam, eles não querem humilhar aqueles que ainda não haviam conquistado esse potencial. Creio que é isso, né, Nando? Um abraço, amigo, a você e a todos nossos amigos do grupo de estudo, coordenado pela Celinha. Bom, continuando então, no item número 6, deixa eu ver aqui. No item número 6, no terceiro parágrafo, diz assim: o Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra. E bem pequenos, muitas vezes, o que na terra eram os maiores e os mais poderosos. Olha que situação interessante essa. Quem será então maior no mundo espiritual? Quem serão os grandes ou os pequenos no mundo espiritual? Então aqui, Allan Kardec está nos alertando algo muito importante, porque vamos imaginar um exemplo. Quantas pessoas que na Terra são personalidades em destaque, personalidades famosas, que ostentam cargos importantes, que são pessoas respeitadas pela sociedade, que quantas pessoas admiram a sua posição, mas essa pessoa, esses importantes da Terra, não quer dizer que chegarão da mesma forma importantes ao mundo espiritual. Porque se essas pessoas de tão grande expressão na Terra não viverem a mensagem do Cristo nas suas vidas, eles provavelmente chegarão muito pequenos ao mundo espiritual. Eles não serão reconhecidos como aqui são. E o contrário, que é maravilhoso, aquelas pessoas que na Terra são muitas vezes desprezadas, pessoas que outros nem as enxergam direito, pessoas que não têm consideração por elas, podem chegar ao mundo dos espíritos com uma luz imensa, podem chegar numa posição elevada. E aqui é algo assim para a gente até lembrar do capítulo 2 desse mesmo livro, que tem uma mensagem tão importante que a gente já falou, sobre aquela rainha da França,
essa rainha dizia que ela faz uma narrativa onde mais ou menos ela diz assim: rainha eu fui entre os homens, e rainha eu esperava chegar ao mundo dos espíritos. Que desilusão a minha ao ver aqueles que na terra eu desprezei, e me encontro diante deles agora suplicando diante deles. Então ela mostra essa diferença entre os grandes e os pequenos. Então isso é um grande alerta para nós, porque a gente vai aprendendo que todas as pessoas merecem a mesma consideração. Não importa se as pessoas têm mais ou menos dinheiro, se as pessoas têm uma boa posição social, se são mais ou menos inteligentes, todos merecem a nossa consideração por igual. Que a gente aprenda, né, senão, que eu creio que nós fazemos, mas que a gente trabalhe esse lado de considerar todos por igual, não desprezar a ninguém. Que não sabemos quem é mais evoluído espiritualmente. O corpo não mostra nada que possamos deduzir da condição espiritual daquela criatura. E assim também a gente pode entender, diz Allan Kardec, que as posições se invertem também nas reencarnações. Por exemplo, uma pessoa de grande poder aquisitivo que vive uma existência hoje, se não souber aproveitar a fortuna que Deus concede, porque tudo são empréstimos de Deus, nós não somos donos efetivamente de nada. Então aquele que está na provação da riqueza, da fortuna, se não souber empregá-la bem, para o seu bem e também para o bem dos outros, gerando empregos, fazendo bom uso da fortuna, essa pessoa pode, numa próxima existência, nascer na condição da miséria, da dificuldade financeira, para que ele aprenda outros valores, para que ele sinta a dificuldade que é depender de outros. Então, assim, e também aquele que nesta existência foi muito humilde, numa próxima pode nascer numa posição de destaque. Então as posições se invertem para que a gente aprenda a lidar tanto na escassez de recursos, como também na condição de mais fartura, de uma riqueza, que a gente aprenda a viver dignamente nas duas condições. Bom, agora então nós vamos, ainda temos um tempinho, no item número 7. No número 7, diz assim então, um trechinho do Evangelho de Mateus. Disse então Jesus estas palavras: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Então aqui Jesus está fazendo uma colocação que a gente poderia pensar, porque ele está dizendo que as coisas divinas, a informação sobre a lei de Deus, sobre os conhecimentos da mensagem de Deus, ele está dizendo que foi revelada aos simples e não àqueles mais intelectuais. Pode parecer estranha essa colocação, porque a gente poderia pensar assim: mas quem está mais preparado para receber uma revelação, uma mensagem nova, são aqueles de maior poder intelectual, de maior capacidade intelectual. Mas o grande problema é aquilo que já falamos. Muitos que têm essa capacidade grande intelectual podem se deixar levar pelo orgulho e não serão bons instrumentos para receber uma mensagem nova. Então, essas pessoas são muito importantes para o saber do mundo, mas para o saber das coisas dos céus, das coisas de Deus, às vezes eles não estão preparados. E um grande exemplo disso a gente vê na seguinte situação. Quando Jesus veio para a sua gloriosa missão na Terra, se nós pensarmos pelo lado racional, uma pessoa prática,
poderia pensar assim: Jesus veio trazer revelações importantes. Ele veio trazer ensinamentos novos. Quem estaria mais apto a ser seus auxiliares para essa tarefa? Seriam aqueles pescadores, aqueles cobradores de impostos? Ou seriam aqueles doutores da lei, homens que conheciam profundamente a lei de Moisés, homens intelectuais? Então, se a gente pensar pelo lado racional apenas, nós poderíamos pensar que os doutores da lei eram os mais preparados para serem os auxiliares de Jesus. Mas quem ele escolhe? Os homens simples, os pescadores, aqueles homens do povo. Por quê? Eram os humildes, eram aqueles que não teriam preconceitos, ideias preconcebidas, que pudessem atrapalhar a mensagem nova que o Cristo trazia. Tanto que nós vemos que os doutores da lei rejeitaram a mensagem do Cristo. Não aceitavam tudo aquilo que Jesus ensinava, por mais belo e por mais que envolvia amor e toda a sua ação em favor do semelhante, eles rejeitaram. Então diz assim também Allan Kardec, ocorre com o Espiritismo, porque a gente percebe muitas vezes que as pessoas às vezes simples, pessoas que nem têm grande instrução escolar, né, uma boa formação educacional, muitas pessoas simples acabam aceitando, compreendendo essa mensagem sem maiores dificuldades, ao passo que outros, tão intelectuais, não conseguem aceitar essa mensagem, não conseguem penetrar no sentido profundo dos ensinos que a doutrina espírita vem trazer. Então aí está a questão sempre da humildade e do orgulho. Esse orgulho que nos atrapalha, que nos enceguece, que nos às vezes faz pensarmos que somos muito importantes e isso atrapalha muito a nossa vida. Bom, creio que ainda temos alguns minutinhos e eu já estou quase encerrando. Creio que vai dar para a gente concluir então. Não tem nenhuma pergunta, né? Então, creio que a gente vai conseguir encerrar. Depois, gente, vem a parte das instruções dos Espíritos. Eu aconselho quem quiser ler a mensagem das instruções dos Espíritos, no tópico 11, ela chama O Orgulho e a Humildade. É uma mensagem ditada pelo Espírito Lacordaire, mensagem maravilhosa, só que ela é muito grande e eu não conseguirei aqui até resumi-la, então eu vou deixar para vocês que depois façam uma leitura dessa mensagem muito interessante. Eu vou então buscar um trechinho na próxima mensagem, que é do tópico 12, o item 12, no terceiro parágrafo, no meio do terceiro parágrafo. É uma mensagem ditada pelo espírito Adolfo, bispo de Argel. Ele diz assim: apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem, todas as atenções são para ele. Enquanto ao homem de bem, que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção. Infelizmente, não é? A gente percebe situações desse tipo hoje. Muitas vezes na Terra nós vemos os valores invertidos. Quantas pessoas estendem o chamado tapete vermelho para aqueles que são os poderosos da Terra e nem se dignam cumprimentar aquela pessoa de bem, honrada, trabalhadora, mas que é uma pessoa de um trabalho simples, que não tem um destaque em meio à sociedade. Então a gente percebe que os valores ficam invertidos. Bajulam-se demais aqueles que têm nomes, que têm cargos importantes, e muitas vezes existe uma grande desconsideração para aqueles simples, vamos dizer, para aqueles humildes, né? Na acepção do termo mesmo, aquelas pessoas que não têm uma expressão na sociedade.
E a esse respeito, meus amigos, eu até me lembrei, e vou compartilhar aqui com vocês, uma situação bastante interessante. Eu vi outro dia na internet, já faz algum tempo, que uma pessoa foi desenvolver uma tese de mestrado, era um psicólogo da USP. Ele desenvolveu uma tese de mestrado interessantíssima. A tese dele trabalhava em cima da invisibilidade pública, como ele chamou. O que esse rapaz fez? Ele se transformou, se vestiu de gari. Então, na faculdade em que ele estudava, durante vários anos, ele se apresentava como um gari, totalmente vestido como um gari, trabalhando como um gari ali na faculdade, e ele queria provar a questão da invisibilidade pública. O que aconteceu? Por vários anos, ninguém reconheceu aquele jovem, que sempre estava junto de seus colegas, dos professores, ninguém olhava para ele, ninguém notava a sua presença. E essa foi a tese de mestrado desse jovem, que ele provou então que aqueles simples, aqueles empregos, aqueles cargos que são considerados simples, são muitas vezes ignorados, desprezados pelas pessoas. Então, algo muito sério, e ele até provou isso em tese de doutorado. E a gente finalizando então, no item número 13, Allan Kardec chama Missão do Homem Inteligente na Terra. Ele diz assim: não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta, nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Então aqui ele está nos chamando a atenção, se por acaso algum de nós tenhamos essa capacidade muito grande intelectual, que não deixemos que isso seja motivo de um orgulho destrutivo para nós. Porque ele está dizendo, por que nos acharmos tão importantes se temos essa capacidade intelectual? Quantos que nós vemos na Terra, pessoas muito inteligentes, pessoas de uma inteligência notável, mas que muitas vezes o orgulho acaba atrapalhando, que é muito comum. Por isso que Sócrates já dizia, sábio é aquele que sabe que não sabe. Por que Sócrates dizia isso? Porque a gente vai entendendo que quanto mais a gente se aprofunda no conhecimento de determinada coisa, de determinada matéria, de determinado assunto, mais a gente vai percebendo que esse assunto vai se desdobrando, vai tomando proporções maiores, e a gente vai percebendo que nós que achávamos que conhecíamos tanto, percebemos que tem muito mais ainda pela frente. Um exemplo muito prático disso é o estudo da própria doutrina espírita. Quando nós achamos que sabemos bastante de doutrina espírita, que a gente vai se aprofundando nesse estudo, nós vamos percebendo o quanto tem muito mais para aprendermos, que nós estamos apenas começando, porque quem entra nesse estudo, aí tem essa visão mais ampla do que representa o todo da doutrina. Então, por isso que ele está chamando a atenção que não nos envaideçamos se tivermos um pouco mais de inteligência que outros. E essa questão da inteligência é algo para a gente pensar. Porque a inteligência, vamos analisar bem, não é uma concessão divina. Deus, a hora que a pessoa nasce, não diz, este vai ter mais inteligência, este vai ter menos. Nós entendemos que não é uma concessão divina, nem algo hereditário, não é transmitido dos pais, como alguns pensam. A doutrina espírita nos explica que a inteligência é conquista do espírito.
aqueles espíritos que mais viveram, mais se dedicaram ao estudo, ao conhecimento, vão acumulando uma bagagem maior. Então, quando reencarnam, trazem o seu potencial adquirido. Então, se uns são mais inteligentes que outros, não vamos pensar que é porque Deus favoreceu aquele outro. Se nós temos menos, não quer dizer que Deus não nos concedeu tanto quanto ao outro, mas é porque nós realizamos menos. Então, isso é importante para a gente entender que a conquista é de cada um, que nós nos esforcemos para adquirir a inteligência que é tão importante, que nós sabemos o conhecimento, mas também o amor, que a gente possa desenvolver essas duas chamadas asas simbólicas da evolução. Então, ele diz aqui que a missão do homem inteligente é colocar a sua inteligência a favor do semelhante. Ou seja, se nós temos um grande potencial, por que vamos guardá-lo para nós? Vamos compartilhar. E eu me lembro aqui de uma frase muito interessante do filósofo Cortella, que ele diz assim que conhecimento e afeto, se você guardar, você perde. Olha que interessante a colocação. Se fechar para você, perde. Quanto mais você fala, quanto mais você ensina, quanto mais você reparte, mais você aumenta o seu potencial. E isso nos faz lembrar da parábola dos talentos, quando Jesus disse, que aquele senhor concedeu 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a um outro. Então todos nós recebemos talentos da divindade quando reencarnamos. Todos nós temos um potencial a desenvolver na Terra. E que nós não façamos como aquele servo mau, como diz na parábola, que enterrou o talento, porque ele ficou com medo de perder aquilo que o seu servo, que o seu senhor havia lhe concedido e enterrou. Então essa parábola quer nos chamar a atenção que a gente possa trabalhar com as nossas possibilidades. E todos nós temos talentos, capacidade de realizar algo, que a gente possa compartilhar então, mas sempre tentando trabalhar esse lado da humildade, porque o orgulho muitas vezes nos faz perder até toda uma existência. Então essa é a mensagem que fica deste capítulo. Na próxima semana, então, estudaremos o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. Tudo bem, meus amigos? Assim, então, nós vamos encerrando. Quero agradecer mais uma vez a cada um de vocês. São tantos amigos que estão nos acompanhando, estudando conosco. Seria muito difícil agradecer um por um aqui nessa minha fala, mas dentro do possível eu procuro responder a cada mensagem que nos direcionam e tenho um imenso carinho, agradecimento por cada um de vocês que nos dirigem sempre palavras de estímulo, de incentivo, palavras que tenho no meu coração. Agradeço imensamente a cada um de vocês. E desejo então que nesse momento possamos todos nós pedirmos a Deus, nosso Pai, as suas bênçãos, que nos abençoe nesta hora, a cada um de nós que aqui nos encontramos em nossos lares, com a nossa família, que Deus nos ilumine, acalme o nosso coração, nos livre do mal, nos ajude a sermos mais serenos, que aumente a nossa fé, que não nos deixe cair nos desequilíbrios do medo, do desespero, mas que nesse momento nós possamos pedir a Jesus e a Deus que nos fortaleça para que enfrentemos esse momento com tranquilidade, sem desespero, que nós possamos agradecer porque nós recebemos um auxílio constante em nossa vida. Todos nós recebemos. Muitos amigos espirituais estão por toda parte, semeando o bem,
socorrendo, auxiliando. Nós que precisamos manter um pouco de fé, de esperança, de equilíbrio, para que a gente possa sentir essa presença amiga ao nosso lado. Que Deus abençoe a cada um de vocês, os seus lares, seus familiares. Muita paz. Muito obrigado. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Um abraço a todos.